A maneira como o Real Madrid foi derrotado por Barcelona por 5-2 na final da Supercopa da Espanha é um tipo de derrota que, além dela ser vergonhosa, além dela ser extremamente vexatória da forma como foi, é o tipo de derrota que expõe as dificuldades que o time passa na temporada. Não é uma derrota isolada. São derrotas que expõem as fragilidades do Real Madrid, que não é de hoje que são apontadas por diversas pessoas que minimamente assistem os jogos. Mas são derrotas que mostram que o Real Madrid flopou. Esse time não passa de uma enganação? Vamos responder aqui nesse vídeo, mas antes, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Muito bem, para quem acompanhou o jogo da Supercopa da Espanha, viu um verdadeiro passeio do Barcelona, tá? Um passeio que foi extremamente justo, porque por mais que o Real Madrid ele abriu o placar, o Barcelona já tinha 2 chances antes criadas e que o Courtois precisou trabalhar, mas e que foi um 5-2 que poderia ter sido muito mais e que só não foi mais por conta da expulsão do goleiro do Barcelona, o Chiesa, tá? Numa saída ali com o Mbappé. Mas é o tipo de situação em que causa reflexões e causa impacto. Por mais que o Florentino Pérez depois tenha falado para o Luka Modric, isso apontado pela Tati Mantovani, falando que, dentre todos os campeonatos possíveis de serem perdidos, a Supercopa da Espanha é o que menos importava, e, na verdade, é o que menos importa, mas quando você perde da forma como perdeu, de uma maneira tão acachapante, de uma maneira tão vexatória, é o tipo de derrota que expõe fragilidades e que cria um cenário de uma crise, tá? Porque se a gente voltar no tempo e for para Real Madrid 0, Barcelona 4, do ano passado, nessa mesma temporada, o Real Madrid, nos 7 jogos seguintes, que ele perdeu para o Barcelona por 4-0, ele perdeu 4 dos 7 jogos. E é o tipo de situação em que o Real Madrid não é de agora que é apontado, tá? Pelas pessoas que minimamente assistem os jogos. É um Real Madrid que depende das suas individualidades, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, que no jogo de ontem estava completamente apagado. O Vinícius Júnior tirando a arrancada para o gol do Mbappé, que foi contado como assistência, mas que quem viu mesmo, quem acompanhou mesmo o lance, vê que não é uma assistência, é muito mais considerado uma jogada individual do Mbappé do que uma assistência, mas condutou. E tirando essa jogada, tirando o cruzamento para o Rodrigo, que parou na trave no segundo tempo, ele não fez nada. Pelo contrário, o Vinícius Júnior não sofreu falta no jogo. Mas você vê que quando não tem individualidade, o time some. A mesma coisa aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo, por mais que ele fez o gol de falta, ele completamente fora de posição, não conseguia atuar da forma como vinha atuando antes, e isso atrapalhou demais. Bellingham, sumido. Não conseguiu ser o motor do time, muito bem marcado também, além do Mbappé. O Mbappé, que, se a gente for pegar mesmo dos 4, ele foi o melhor. Ele foi o que melhor conseguiu fazer o seu jogo render. Mas não foi o suficiente para um Barcelona que, se pegar o jogo passado, da vitória do 4-0 e essa vitória por 5-2, é um time que o Hans Flick ele colocou na mesa o seguinte: eu sei jogar contra vocês. Não importa se você tem grandes nomes, eu sei jogar contra vocês, eu sei explorar as suas dificuldades, principalmente defensivas. Que ficou escancarado o Real Madrid, que sente falta dos seus zagueiros, o Alaba e o Militão, que teve que improvisar o Tchouaméni na zaga, que o Camavinga não foi bem e principalmente o senhor Lucas Vázquez, que é muito mais provável que o Fred Valverde seja deslocado agora para a lateral, ao invés do Lucas Vázquez continuar como titular, principalmente nos jogos grandes. Que mostra uma carência absurda devido à saída do Carvajal, por conta de lesão. Então é um Real Madrid que teve que improvisar jogadores e que mostra que as suas individualidades não estão funcionando nos jogos grandes. Nos jogos médios elas até funcionam. Não à toa o time está em vice-líder do campeonato da La Liga. E que, se não funcionam, se não estão em conjunto, não conseguem atuar.
não conseguem fazer com que o time tenha grandes resultados. E que quando enfrenta adversários de menor escalão, até consegue ir bem. Até consegue meio que mascarar, mas coletivamente o time não está funcionando. E essa é uma crítica válida para o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti que não pediu contratações, o Real Madrid não teve contratações nessa temporada e não terá. É um elenco curto que não consegue dar liga. E isso desde o início da temporada. Ele teve momentos que conseguiu lampejos melhores, que nem recentemente. Tanto que, se você for fazer análise pré-jogo e pegar várias análises pré-jogos, o Real Madrid era apontado como até favorito sobre o Barcelona, porque o Barcelona, às vezes jogando bem, como jogou contra o Atlético de Madrid, não conseguiu vencer, e o Real vinha numa ascendente, principalmente do último jogo grande da Liga dos Campeões contra a Atalanta. Ele conseguiu ir bem, mas ele não se manteve constante. E se você for pegar dos jogos que foram para valer mesmo, a Atalanta até conseguiu ganhar, mas contra o Barcelona, contra o Liverpool, tá? Contra o Milan, o Real Madrid não conseguiu ir bem. E até o jogo contra o Borussia Dortmund. No jogo contra o Borussia Dortmund, o Real Madrid sofreu demais na primeira etapa. E na segunda conseguiu virar, mas por conta do quê? Das suas individualidades. Então é um time que coletivamente ainda não mostrou a que veio. É um time que coletivamente está devendo, e está devendo sim. Aí muita gente pode falar, mas é muito fácil falar agora, depois da derrota. Não, o histórico está sendo criado. O histórico está feito. Basta analisar. Se não consegue analisar, então precisa assistir mais jogos. O Real Madrid precisa ir no mercado. Precisa ir no mercado para contratar zagueiro. Precisa ir no mercado para contratar lateral direito. Volante, o Camavinga não tá bem. O Fred Valverde é um cara polivalente, né? Mas ele se mostra que agora vai ter que tapar buraco de outra posição. E, na minha visão, vai chegar uma hora que vai ter que escolher ou estar com os 4 dentro de campo, os 4 do ataque, eu digo, ou vai ter que sacrificar um deles. Fora que já tem todo o problema de não conseguir dar tantas minutagens para os reservas, e aqui os reservas eu digo o Endrick, que o Endrick ele tem muito menos minutos do que todos os outros que entram, como por exemplo o Brahim Dias, como o Arda Güler. Então você tem todos esses problemas que aparentemente o Ancelotti não está conseguindo resolver. Não está conseguindo resolver. E aí como administrar todas essas estrelas? Sendo que nas outras temporadas o Ancelotti a essa altura do campeonato ele já conseguia ter dado jeito no time. Mas é um Real Madrid que parece ainda não ter um caminho muito claro. Porque jogos decisivos vão chegar. E como é que eles vão se sair nesses jogos? É o suficiente para eu dizer que o time flopou? Eu não diria que o time flopou, mas é um ponto de alerta a ser brincado. É um ponto de alerta a ser mostrado para o seu torcedor. Olha, nós temos um grandíssimo time no papel que está sofrendo desde a saída do Toni Kroos, que está sofrendo devido às lesões dos jogadores e que está sofrendo devido a uma ideia de jogo coletiva que não está sendo implantada. E aí os canhões miram automaticamente no seu grande treinador. Como resolver essa situação? Sendo que daqui a pouco o funil da Liga dos Campeões vai começar a apertar cada vez mais. Como resolver isso? Então fica a grande pergunta para o torcedor do Real Madrid. É um desleixo de temporada, um caminhar de temporada agora muito preocupante. A La Liga pode até ser conquistada, porque como a gente falou, contra os adversários de menor escalão, contra o afegão médio, digamos assim, o Real Madrid pode ir bem. Mas é contra o restante. E quando o bicho pegar mesmo, será que vou conseguir? Essa é a grande pergunta a ser feita. Eu quero saber o que você acha. Deixa a sua opinião nos comentários. Você acha que o Real Madrid ele vai conseguir sair dessa situação? Você acha que a culpa é de quem?
É individualidade? É falta de coletivo? É de ideia de jogo? O que você acha que pode acontecer? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal também e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Beleza? Até a próxima.